Glórias a Deus. Quero mais uma vez saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que irá nortear a mensagem desta noite. Lemos parte dele na nossa liturgia, Salmo de número 51. Só que agora nós leremos os versículos 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Palavras do Senhor. Amém? Amados, acabamos de cantar e o tema do sermão desta noite é corações puros e espíritos inabaláveis. Repito mais uma vez, o título do sermão é corações puros e espíritos inabaláveis. Acabamos de cantar agora há pouco com o grupo de louvor que Deus é o ar que respiramos, é tudo para nós e sem Ele nada podemos fazer. E aí uma pergunta que fica para mim e para você: nós já, mesmo que por apenas um exercício, já imaginamos a nossa vida sem Deus? Ou o que seria da nossa vida sem a presença de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso caminhar e nas nossas orientações? Imagino que todos, ao fazer esse breve exercício, devem ter, no mínimo, dito, misericórdia, que isso jamais aconteça conosco. Mas o texto que lemos, Salmo de número 51, ele é um gemido, uma oração, um reconhecimento de Davi, que estava prestes e muito próximo, e sentiu na própria carne a possibilidade de perder o Senhor de vista, de não estar mais na sua santa presença e, sobretudo, não ser mais um ungido do Senhor. E aqui não só do ponto de vista de rei como era, mas, sobretudo, como nós vemos na vida de Davi, o quanto ele amava a Deus, o quanto ele buscava, louvava e adorava ao nosso Deus. Se os irmãos se lembram, o Salmo de número 51, ele nasce exatamente após algo brutal, duas ações de Davi, brutais, e que fizeram com que a casa dele sofresse muito dano. O primeiro, ter se deitado com Betseba, esposa de Urias, e que, como se não bastasse isso, ele, para encobrir o primeiro pecado, tenta de uma forma ludibriar, trazendo Urias de volta da guerra para que se deitasse com a sua esposa. Isso não acontece, então ele comete o segundo ato, tão grave quanto o primeiro, embora para Deus não exista pecadinho e pecadão, mas ele ordena que Urias fosse morto. E aí então o profeta Natã o confronta face a face e diz o que ele fez. Contando a história, eu acredito que os irmãos se lembram, onde Natã fala que havia um homem muito pobre com apenas uma ovelha e um homem muito rico, cheio de posses, e ao receber um hóspede, um visitante, ao invés de ele ali matar um de seus muitos animais para que pudessem comer, ele vai, toma a única ovelha daquele homem pobre e mata. E aí então Natã pergunta para ele o que deveria ser feito. E Davi, sem pestanejar, num pulo, disse que deveria morrer aquele homem. Tamanha a maldade que fez. E aí então Natã olha nos olhos de Davi e diz: esse homem é você, Davi. E aí então, não só a tristeza, mas todo o peso do pecado é abatido sobre Davi. E ele então, vivendo esse momento, escreve não só o Salmo 51, mas tantos outros. O Salmo 51, então, meu irmão e minha irmã, é sem dúvida o mais célebre dos salmos penitenciais
um lamento, confissão e súplica que tem ressoado nos corações, ou que deve ressoar nos nossos corações enquanto cristãos. Há 2 semanas atrás pudemos trabalhar o tema, que o propósito da nossa vida é glorificar ao Senhor. E aí, como que nós podemos então glorificar ao Senhor? E uma das respostas é tendo os nossos corações puros e habitando em nós, ou tendo também em nós, um espírito inabalável. Hoje a nossa meditação vai se aprofundar nesses 3 versículos, de 10, 11 e 12. Neles, Davi não se contenta em apenas pedir o perdão pelas consequências externas de seus atos, porque se nós lembrarmos, Natã descorre depois tudo o que iria acontecer com Davi e a sua casa por conta daquele pecado. Deus o havia perdoado, mas as consequências existiriam e houveram, como nós temos registrado nas Sagradas Escrituras. Hoje, então, esses 3 versículos encapsulam, meus irmãos e irmãs, o cerne do clamor de Davi por restauração e renovação espiritual. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, é um alerta para mim e para você. Isso não quer dizer que estamos em pecado, mas como nós meditamos hoje pela manhã, na escola dominical e também na devocional, nós devemos vigiar para que nós não estejamos suscetíveis às investidas do inimigo, porque o inimigo vai investir sim contra a nossa vida, mas se nós não deixarmos brechas, se nós estivermos vigiando e orando, se nós estivermos na santa presença de Deus, e foi isso que Davi sentiu medo, e aí o temor mesmo do medo de perder, nós alcançaremos corações puros e espíritos inabaláveis. Ele clama então por um coração puro, um espírito firme, a preservação da presença de Deus na sua vida e a restauração da alegria da salvação e de um espírito voluntário, que são os temas que nós trabalharemos. O tema então nos guia nesta jornada de reflexão e aplicação, corações puros e espíritos inabaláveis. Ao longo deste sermão, meu irmão e minha irmã, quero explorar com os irmãos como a súplica de Davi ecoa não apenas na nossa necessidade universal da graça divina para a nossa própria purificação e renovação, mas também na nossa dependência contínua e absoluta do Espírito Santo para a perseverança na fé e para uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus. Que o Espírito Santo, nosso grande mestre, consolador e agente da regeneração, ilumine os nossos corações e mentes a partir de agora, para que possamos não só entender a palavra que será ministrada aqui nesta noite, no meu e no teu coração, mas que nós também possamos colocá-la em prática. Começando então, o primeiro ponto que nós trabalhamos, ou queremos trabalhar com os irmãos, e está no versículo 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verbo no hebraico cria é semelhante àquele que nós temos e vemos e lemos em Gênesis, que é o bará, ou seja, criar do nada ou do zero. Davi entendeu aqui que o que ele fez foi tão grave e tão perverso, assim como eu e você devemos ter essa intensidade e realidade nas nossas vidas, que o pecado sim influencia, agride e provoca ao nosso Deus, que ele pediu que o Senhor criasse nele um coração puro, ou seja, não era uma melhora, não era uma simples renovação, não era um ajuste, mas era algo do zero, do novo. Cria em mim, ó Deus, ou seja, bará, criado do nada. Davi então não pede somente uma reforma moral, meu irmão, minha irmã, mas uma criação sobrenatural. E se eu e você queremos e devemos glorificar a Deus, que é a nossa missão e a nossa razão de ser, nós devemos também pedir para que Deus crie em nós um coração puro, ou seja, nova vontade, novos desejos, novos pensamentos, como nós trabalhamos pela manhã também. Que não sejamos os nossos, ou que não sejam os nossos pensamentos, que não seja aquilo que nós achamos que é certo, mas aquilo que vem do Senhor.
O termo coração refere-se então a uma totalidade da vida interior, intelecto, vontade, emoções. Então, um coração puro, porque quando no hebraico, né, quando se fala coração, se fala de pensamento, se fala de emoções, se fala também de vontades e desejos. Um coração puro, então, meu irmão e minha irmã, é aquele totalmente devotado a Deus, livre de duplicidade, como nós lemos em Tiago 4,8 agora há pouco, que nós devemos purificar o nosso coração para que o nosso ânimo não seja dobre. No primeiro ponto, então, aqui, que nos leva ao versículo 10, meu irmão e minha irmã, ponto fundamental da oração de Davi, que é que nós devemos nos deter nesta primeira parte, de forma muito importante da sua súplica. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. À primeira vista, pode parecer, meu irmão e minha irmã, uma oração simples. Muitas vezes nós lemos esse texto de uma forma assim, batida entre aspas, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas muitas vezes nós não meditamos na profundidade desses textos e daquilo que Deus tem para nós. Esta não é uma oração, então, por uma simples limpeza superficial, como quem leva, ou melhor, quem lava uma mancha de roupa ou varre a poeira de um cômodo. Não é um pedido como por um conserto ou uma reforma moral ou uma tentativa de aperfeiçoamento. Davi, em sua profunda percepção da gravidade e da natureza radical do seu pecado, meu irmão e minha irmã, entende que o problema não reside apenas em suas ações externas, mas na raiz do seu ser. E aí nos leva a uma das doutrinas nossas, que é a da depravação total. Depravação total não se trata de afirmar que o ser humano é tão mau que não poderia, ou melhor, não se trata de afirmar que o ser humano é tão mau quanto poderia ser, ou que não há bondade alguma em nós no sentido civil ou social. Mas o pecado original que nós herdamos, meu irmão e minha irmã de Adão, afetou e corrompeu todas as nossas capacidades de se relacionar com Deus de forma salvífica. Ou seja, a nossa natureza, ela está contaminada pelo pecado. E cabe a mim e a você, em Cristo Jesus, lutar diária e constantemente para que nós nos mantenhamos lavados, e não só lavados no sangue do Cordeiro, mas regenerados em Cristo Jesus e vivendo uma vida que agrada a Ele. Nosso coração natural, sem a intervenção soberana e graciosa de Deus, meu irmão e minha irmã, é inclinado sim para o mal. O próprio apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que habita em mim, ou o mal que eu não quero, salta aos meus olhos. Ele não podia, e aqui falando de Davi, se esforçar mais, tentar ser melhor ou fazer mais boas obras, porque era comum no Antigo Testamento essa questão da compensação. O pecado era pago com ovelhas, o sacrifício de ovelhas, animais puros. Então, quanto mais pecado, mais animais. E aí aquela balança ia se equilibrando. Como muitos hoje vivem dessa forma, fazem coisas erradas, mas depois tentam fazer coisas certas, como se fosse uma balança de equilíbrio, mas com Deus não funciona desta maneira. Não se ajusta as coisas com o nosso Deus dessa forma, mas sim pedindo de uma vez por todas que o mal que habita em nós, ou a nossa carne, caia por terra para que o Santo Espírito de Deus e a sua vontade seja feita em nós. E é aqui que entra a regeneração e o novo nascimento, meu irmão. Quando Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está pedindo a Deus que realize nele essa obra sobrenatural de transformação interior. Eu e você devemos constantemente buscar a presença de Deus e pedir ao Senhor essa transformação sobrenatural, para que os nossos desejos carnais, para que a nossa carne caia por terra e seja feita sempre a vontade de Deus. É fácil? De certo que não. Vivemos lutas constantemente, mas como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós, e como foi lido pela manhã também, nós não corroboramos com aqueles que são contra Deus. Nós não nos sentamos nas rodas dos escarnecedores
e nem naqueles que falam mal do Senhor. E antes, o nosso prazer está na lei do Senhor e nós devemos meditar de dia e de noite. É Deus quem em sua soberana, ou melhor, em sua soberania e por sua graça irresistível, meu irmão e minha irmã, infunde em nós uma nova vida, uma nova natureza, um novo coração. Temos até aquele cântico que a gente costuma cantar, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, nós declaramos a paz de Cristo e abençoamos uns aos outros. Isso não é algo, meu irmão e minha irmã, que nós conquistamos por mérito, por obras ou por uma mera decisão intelectual, mas é um dom da graça divina, uma obra unilateral de Deus em nós, que nos capacita a crer e nos arrepender. Também lemos agora há pouco as palavras de Ezequiel, que diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. Essa é a promessa da nova aliança cumprida em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, e aplicada poderosamente pelo Espírito Santo em nós. Então a nossa vida precisa ser uma vida de transformação, de um coração puro. Mas Davi não para por aí. Ele continua na segunda parte do versículo 10, meu irmão e minha irmã, dizendo: e renova em mim um espírito inabalável, ou um espírito firme. E a palavra hebraica aqui para renova é hadés, que significa restaurar, trazer de volta a um estado original ou melhorado, ou mesmo fazer algo novo florescer. Eu e você, meu irmão e minha irmã, constantemente devemos viver na presença de Deus em novidade de vida, transformados pelo sangue do Cordeiro. Uma vez que Deus então cria em nós um coração pela regeneração, Ele não nos abandona. Ele continua a obra de renovação e transformação nas nossas vidas através do Santo Espírito que nos regenerou e nos deu vida e agora habita em nós. Para nós, então, meu irmão e minha irmã, isso significa não um evento único, ou não somente um evento único, um ponto de chegada, mas uma jornada constante de renovação e crescimento. É isso que eu e você devemos ter em mente, meu irmão e minha irmã, porque quando nós estamos caminhando com Cristo Jesus, essa renovação, ou seja, essa santificação progressiva e essa busca constante de andar com Cristo Jesus. Não é um ato isolado, não é um ponto e dali para frente podemos fazer o que quisermos, não. Deus vai renovando, Deus vai nos restaurando e vai imprimindo em nós o seu desejo, e nós somos aqueles que, por amor, devolvemos essa bênção que é Cristo em nós. Para nós, então, isso significa que a vida cristã não é um evento único, como já li. Nós nos tornamos perfeitos no momento da conversão, ou melhor, não nos tornamos perfeitos no momento da conversão, mas somos chamados a crescer em santidade, a buscar cada dia uma maior conformidade com a vontade de Deus, e essa renovação é a obra do Espírito Santo em nós. É assim que nós buscamos corações puros e obtemos de Cristo Jesus e do nosso Deus espíritos ou espírito inabalável. Mas no versículo 11, continuando aqui, meu irmão e minha irmã, Davi entra, e aí para mim nesses 3 salmos, né, é o ápice, porque quando eu me peguei tentando responder aquela pergunta que fiz há pouco, né, o que seria da nossa vida se nós pudéssemos imaginar não termos Deus mais nela, Davi então diz assim no versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. O temor da perda da presença divina. O quão triste, duro é imaginarmos sequer, mesmo que por um exercício, tamanha possibilidade. Passamos agora então ao versículo 11, meu irmão e minha irmã, onde Davi clama com uma intensidade ainda maior, revelando a profundidade do seu temor e do seu anseio. Não me lances fora da tua presença e não me retires, ou não retires de mim o teu Espírito. Se nós lembrarmos, em Êxodo, num momento também, Moisés, quando conversando com Deus, diz a ele, né, se o Senhor não for comigo, não me permita ir, porque a tua presença é mais importante, e naquele momento era uma
batalha, uma vitória, onde Deus havia já garantido a vitória, mas que a presença dele não estaria lá, Moisés rapidamente disse: não, se a tua presença não for comigo, eu não quero sair daqui. E eu e você precisamos cuidar de estarmos sempre na presença divina. Esta é uma das súplicas mais angustiantes e reveladoras de Davi. Ele teme então ser banido da presença de Deus, uma punição que ecoa as mais severas sentenças bíblicas. Assim como Adão e Eva foram expulsos do Éden, que resultou na separação da humanidade de Deus e na perda da comunhão perfeita, como está registrado em Gênesis 3:24. Caim também foi banido após ter assassinado seu irmão Abel, que o tornou um fugitivo da face do Senhor, um errante sem lar e sem paz, em Gênesis 4:14. Para Davi, então, a presença de Deus não era apenas um conceito teológico abstrato, ou algo meramente de pensamento, era a própria fonte de sua vida, da sua força, de sua sabedoria, de sua autoridade como rei e de sua alegria. Davi, então, aqui expressa que todo o ser dele só existia ou fazia sentido porque Deus estava com ele e ele estava na presença de Deus. Uma vez que ele perdesse tudo isso, já não haveria mais, na visão de Davi, motivo, e deve ser a minha e a tua visão, motivo de existir. Mas a segunda parte da súplica é ainda mais específica e para nós mais profunda: e não retires de mim o teu Espírito Santo. No Antigo Testamento, meu irmão e minha irmã, a atuação do Espírito Santo sobre os indivíduos era muitas vezes temporárias, né? Quando nós vemos ali os heróis, as heroínas da fé, irmãos, homens e mulheres de Deus, que foram ungidos por Deus para determinadas tarefas. Podemos lembrar ali, né, na época dos juízes, onde tanto homens quanto mulheres eram ungidas por Deus para poder cuidar e ser a mão de Deus naquele momento. A retirada, então, do Espírito significava a perda dessa capacitação e dessa unção, como aconteceu com o próprio rei Saul, por exemplo, que, se estribando no seu próprio entendimento e fazendo segundo o seu coração, mesmo depois que tentou se arrepender, como não era algo sincero, como foi com Davi, não encontrou a graça de Deus. Aqui, então, nós precisamos fazer uma distinção crucial e teológica da nova aliança. Para nós, então, meus irmãos e irmãs, crentes em Cristo, a situação é gloriosamente diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo não nos é retirado. Diferente do Antigo Testamento, em que se perdia a unção, eu e você não perdemos, para a honra e glória do nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nossas vidas. Porém, fazendo uma alusão, o nosso pecado pode, num clima bonito e ensolarado, quando vem as nuvens de chuva e deixa o céu acinzentado, o pecado, se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos despojarmos dele, vai entristecendo o Santo Espírito de Deus, vai enfraquecendo o Santo Espírito de Deus em nós. Passamos a não observar as coisas segundo Deus deve ou quer que observamos e começamos a nos estribar no nosso próprio entendimento. E aí a palavra de Deus usa termos como o sal, que se não for o tempero exato ali, ele é lançado fora, porque fica insosso. E tantos outros termos que são usados para isso, ou como nós falamos pela manhã, pode vir ali uma apostasia, um abandonar da fé. O Santo Espírito de Deus permanentemente habita em todos aqueles que foram regenerados e selados pela fé em Cristo Jesus, e nós podemos ver e ler isso em Efésios 1, 13 e 14. A habitação, então, do Espírito é uma garantia inabalável da nossa salvação, um penhor da nossa herança eterna, o selo de que pertencemos a Deus, que somos seus filhos. E isso nos leva, então, a 3 pontos importantes. O primeiro nós trabalhamos muito bem pela manhã em um outro texto do Salmo 139, que é a vigilância constante. Estar sempre atentos às tentações e aos enganos do pecado, reconhecendo que Satanás, o inimigo das nossas almas, o diabo, busca incessantemente nos afastar da comunhão com Deus e nos levar à ruína. Isso exige o quê? Exige uma mente renovada pela palavra e um coração vigilante que discerne o bem
e o mal. É assim que alcançamos corações puros e espíritos inabaláveis, com a vigilância constante, com o Espírito Santo habitando em nós, onde nós vamos discernir entre o bem e o mal e, obviamente, nos afastar do mal e daquilo que não é da vontade do Senhor e fazer a sua santa vontade. Mas também nós vamos atuar de uma forma obediente, uma obediência voluntária, diferente da obediência que muitas vezes acontecia no Antigo Testamento, meu irmão e minha irmã, que era aquela obediência pela troca, mas é uma obediência voluntária e com gratidão, porque nós vivemos em conformidade com a palavra de Deus, não por legalismo, não por medo de punição, mas porque amamos aquele que nos amou primeiro, que deu a sua vida por nós. Então a obediência nada mais é que um sinal de amor e honra ao nosso Deus. É o caminho para desfrutar da plenitude da presença do Espírito Santo e das suas bênçãos. E por fim, nesses 3 pontos, mas não menos importante, o arrependimento imediato e sincero. Quando pecarmos e pecamos, porque ainda estamos em processo de santificação e carregamos a nossa carne, ou seja, os desejos que ainda não estão 100% voltados ou alinhados com o nosso Deus, não devemos demorar em confessar e buscar o perdão. A confissão é o caminho para a restauração da comunhão e para a remoção das nuvens que obscurecem a presença do Espírito. Vimos isso em Davi. Davi, quando sentiu de fato que estava prestes a perder a presença do Espírito Santo de Deus, ele já, no primeiro versículo do Salmo 51, diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Amados, a presença do Espírito Santo em nós é o maior tesouro que possuímos nessa vida, um dom inestimável da graça de Deus. Precisamos sim de bens materiais, precisamos do alimento sobre a mesa para podermos viver, mas não há nada, como há um cântico que agora eu me lembrei, não há nada melhor, não há nada igual, não há que se comparar que a presença de Deus. Nós não devemos, e é a continuidade desse cântico, se não me falha a memória, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar. É o nosso desejo e deve ser o nosso desejo, porque, para finalizar, meus irmãos, versículo de número 12, que diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A restauração da alegria e do espírito voluntário é o que pede Davi no final de sua oração. Finalmente, então, chegamos no versículo 12, que completa essa tríade das súplicas de Davi, revelando, meu irmão e minha irmã, a profundidade de seu anseio por uma restauração completa. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Após, então, clamar por um coração puro, pela preservação do Espírito, Davi também pede por essa restauração da alegria. Porque quando Deus faz a sua obra, e a obra de Deus obviamente é completa, meu irmão, ela não só restaura, regenera, mas nos devolve a alegria de servir a Deus em espírito e em verdade. Para nós, isso é um lembrete solene, sim, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque a salvação não é melhor. A salvação não é apenas um evento passado, uma decisão tomada em um momento específico, mas é uma realidade presente e dinâmica que deve produzir alegria e vitalidade nas nossas vidas. Se a alegria da salvação nos foi roubada, seja pelo pecado não confessado, pela culpa persistente, pela rotina espiritual que nos torna mornos, pelas decepções da vida, pelas provações ou pelas lutas que parecem não ter fim, o clamor de Davi é também e deve ser o meu e o teu clamor. A boa notícia, a gloriosa verdade do Evangelho é que Deus é fiel para nos restaurar a alegria, quando nos arrependemos sinceramente e voltamos para Ele. Lembre-se das palavras, e devemos lembrar das palavras inspiradoras de Neemias, em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus que nos capacita a enfrentar as adversidades, a perseverar na fé e a testemunhar do amor de Deus no mundo. E Davi então conclui, meu irmão e minha irmã, e eu também encaminho para o encerramento desta mensagem,
Davi conclui na sua oração com um pedido crucial que revela a profundidade do seu arrependimento e seu desejo genuíno de servir a Deus de forma renovada. E sustenta-me com espírito voluntário. A palavra hebraica aqui para voluntário, meu irmão e minha irmã, é nedvah, que é rica de significados e nuances. Ela pode ser traduzida como nobre, generoso ou disposto, ou seja, nós devemos, ter essa profundidade e disposição de servir a Deus. Davi não quer apenas ser perdoado e ter sua alegria restaurada, mas ele deseja um espírito que esteja disposto e pronto para obedecer a Deus. Um espírito que não seja compelido por medo de punição, por obrigação legalista ou por um senso de dever pesado, mas que sirva por livre e espontânea vontade, impulsionando, meu irmão e minha irmã, pela gratidão, ou impulsionado pela gratidão avassaladora, pelo amor incondicional e por um desejo genuíno e ardente de agradarmos a Deus em tudo. Que essa seja, meu irmão e minha irmã, a nossa essência. Repito, isso não quer dizer que estamos como Davi esteve, mas a nossa vida também se faz de aprendermos com aqueles que erraram. Porque para mim existem duas formas de aprendermos: com os nossos próprios erros ou com os erros dos outros. O erro de Davi nos serve para lembrar de uma vez por todas que não há outro lugar melhor que se compara à presença de Deus, e que nós devemos ter os nossos corações puros, renovados como um espírito inabalável, não negociando em hipótese alguma a presença de Deus, e que tenhamos de uma vez por todas a alegria de Deus restaurada nas nossas vidas. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.